Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 23 de Ezequiel. E é isso, hoje que dia é hoje, gente? Quinta-feira? Glória a Deus, hein? Quase lá. Estou me sentindo muito melhor, graças a Deus. Obrigada aí pelos que estão orando. Vamos começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais uma semana quase está sendo concluída. Nos dá forças, nos sustenta, nos ajuda, nos alimenta com a Tua palavra, que ela seja viva e eficaz para o dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai, revela-nos a Tua verdade, a Tua vontade, a Tua bondade, que possamos Te conhecer cada dia mais através das Escrituras. Em nome de Jesus, e nos apaixonar por Ti. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Olá, que representa Samaria, e a mais nova Oholibá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Olá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Assíria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres e oficiais graduados. Todos eles jovens atraentes, oficiais da cavalaria. Olá foi prostituta de todos os oficiais assírios e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso eu a entreguei a seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam os seus filhos e filhas e depois a mataram com espada. Em toda parte as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, Oholibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos, e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Oholibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, Oholibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Oholibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. Oholibá ficou nua em público e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado com ela, como havia ficado contra sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, Oholibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam os seus seios e você perdeu a virgindade. Por essa razão, eu, Senhor Deus, estou dizendo a você, Oholibá, você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cerquem.
Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus da cidade de Pecode, de Soa e de Coa, e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais, nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. Do norte, eles atacarão trazendo um grande exército com carros de guerra e carretas de mantimentos. Armados com escudos e capacetes, eles cercarão você. Eu as entregarei a eles e eles as julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas e matarão os seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e os queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto: eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho e a largarão completamente nua como se fosse uma prostituta. Por causa da sua imoralidade e da sua prostituição, esses castigos caíram sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã. Por isso, castigarei você também como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo. Depois o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas. Portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar o Olá e o Olibá? Então acuse-as das coisas vergonhosas que tem feito. Elas cometeram adultério e assassinato, cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos. E isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifícios aos ídolos, e naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. Olá e Olibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama com uma mesa bem posta diante delas. E sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouvi-se o barulho de uma multidão alegre e entrou um grupo de homens do deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas. Tornaram a se encontrar com Olá e Olibá, essas mulheres imorais. Os homens de direito vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteram e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor Deus diz é isto: tragam uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e as ataque com espadas, mate os seus filhos e ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério, como essas duas cometeram. Quanto a vocês, as duas irmãs, eu as castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. É isso. Capítulo 23 de Ezequiel. Primeira pergunta. É porque
essas analogias que a Bíblia faz são tão fortes, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, às vezes é inconcebível na nossa cabeça, né? Porque às vezes o Senhor nos chama de filhos. Às vezes o Senhor nos chama de esposa, né? Como diz aqui, eu vou casar com ela, ó. Embora fosse minha, ó, eu casei com as duas e elas me deram filhos. Vamos começar então rapidamente aqui, porque meu tempo daqui a pouco se esgota. Então a gente primeiro entende quem é o Olá e o Olibá. Olá é representada ali por Samaria, né, que era a capital de Israel do Norte, onde Israel do Norte são aquelas 10 cidades, calma que é difícil, que foram separadas ali, que foram governadas por Jeroboão. Depois que Salomão morreu, Salomão, filho de Davi, Davi governava tudo, né? Chegou um tempo em que Davi conseguiu ali conquistar e reinou sobre todas. Aí Salomão, depois da mesma forma, só que aí num determinado momento ele morreu e aí teve uma briga, enfim, eu não vou lembrar aqui o capítulo onde a gente pode ver isso, mas espero que vocês lembrem. Se não, voltem um pouquinho lá na parte de Primeira Reis, talvez. Primeira Reis. Bom, é isso. E aí, se cada uma fica com uma parte, então Jeroboão já não era mais da família de Davi, da descendência de Davi. E aí ele vai governar Israel do Norte, que vai englobar ali umas 10 cidades. Já não vou lembrar o nome de quem vai governar Jerusalém, mas era da descendência de Davi. E ele fica ali, se eu não me engano, com umas 2 cidades, 2 tribos, né? Digamos assim. E aí, e é o Olibá, a quem o Senhor aqui coloca o nome de Olibá, que seria ali Jerusalém, era a parte sul. Então vai dizer que Deus era casada com esse povo, né? Na verdade, Deus em certos momentos vai chamar de filho, Deus em outros momentos vai dizer que era casado, em outros momentos vai dizer que é mais. Nós temos, assim como, né? Assim como Deus, nome para Deus, para Jesus, nós temos vários, a noiva, amigo. Eu tenho ali um quadro em que fala, tipo, de todas as características descritas na Bíblia de Jesus, né? Então, ele aí forte, conselheiro, príncipe da paz, noivo, isso, aquilo, enfim, fala de vários nomes dos quais nós damos. E da mesma forma, o Senhor dá para nós, né? Dá para o povo de Israel, que depois que Jesus veio, nós nos englobamos aí, nós nos adentramos. E aí aqui ele fala que casou ali, mas que em determinado momento ambas elas começaram a se enveredar por outros caminhos, né? Já não estava satisfeita mais em ser ali aquela pessoa pura, né? A pessoa não, a cidade pura, o país íntimo de Deus e fazendo ali o que o Senhor queria. Mas elas começaram a olhar as outras nações e falar, nossa, que interessante. Igual como foi antes ali, quando Samuel reinava como sacerdote, né? E aí elas olharam para os outros países e falaram, não, a gente quer ser igual às outras nações, a gente também quer um rei. E aí não parava mais, né? Mas aqui elas conseguiram cometer atos ainda piores, né? Elas se entregaram. E como é que a gente poderia assimilar isso? Eu acho que eu vou colocar aqui na legenda, porque já tá acabando. Mas é tipo como se o Brasil olhasse e tipo, a gente nunca flerta com alguém pior do que a gente, né? Pode até, tipo, essa questão da diplomacia e tal, né? Tem essa... O Lula é ótimo para flertar ali com a Venezuela.
Só ele, doido. Mas quem ele tá de olho de fato no momento? China. Por quê? Olhando a grandiosidade, né? Parceiro comercial. Caraca, esse daí. Então, o que a gente faz? A gente meio que levanta um pouquinho a saia, né? E faz algumas coisas das quais o Senhor não mandou a gente fazer. Então é basicamente por aí, mas eu não vou conseguir falar tudo por aqui. Vou tentar falar sobre isso no comentário. Vamos ver se eu vou conseguir. Beijo, gente. Boa quinta. Deus abençoe.